A paz de Cristo, amados, é com grande alegria que estamos aqui mais uma vez para mais uma aula do nosso grupo de discipulados Firmando os Passos no Evangelho. Esse grupo é formado pelos novos crentes da Congregação Batista Eurimar, aqui no município da Serra, no Espírito Santo. E é com grande alegria que estamos aqui para mais uma aula e esperamos que o Senhor venha nos trazer orientações e venha nos trazer um alimento fresco, segundo a sua palavra. Para você que está assistindo esse vídeo e não assistiu os outros, eu vou explicar para você que esse grupo aqui ele é destinado aos novos convertidos, aos novos crentes, tendo em vista a graça do Senhor estar alcançando vidas aqui na nossa comunidade de fé. Então nós resolvemos trazer ensinamentos, fazer um grupo de estudos no WhatsApp para que esses novos crentes possam estar recebendo toda semana uma aula sobre o que é o Evangelho, trazer um ensinamento básico do Evangelho para eles estarem tendo terra firme nos pés para essa brilhosa caminhada que é seguir a Cristo segundo a sua palavra. Mas você não precisa necessariamente ser um novo convertido para fazer parte do nosso grupo. Você não precisa nem mesmo ser um batista. Você não precisa nem ser mesmo um cristão para fazer parte do nosso grupo de estudos. Basta você ter o desejo de participar do nosso grupo de estudos. Entre em contato aqui por esse número de WhatsApp. Eu vou mandar o link do grupo para você e você vai entrar e vai fazer parte do nosso grupo de estudos. Aqui no nosso grupo você vai poder esclarecer suas dúvidas, colocar suas perguntas, colocar o seu posicionamento. Só pedimos todo o respeito, toda moderação nas perguntas, nos questionamentos, na exposição do seu pensamento, lembrando que sempre à luz das Escrituras Sagradas, que é a palavra de Deus para nós, tá ok? Então esse grupo é destinado para você que ama a palavra de Deus, que tem desejo de falar sobre o Evangelho de Cristo. Serão ensinamentos bem básicos, bem simples, porém objetivo, para trazer os primeiros passos a esses novos crentes e o nome do Senhor ser glorificado, ok? Bom, no primeiro vídeo, na primeira aula, nós falamos sobre o que é a igreja, falamos sobre a Bíblia, o que é a Bíblia para nós como cristãos. Falamos que a Bíblia é a palavra de Deus, é a revelação que Deus fez de si mesmo através da utilização de homens que foram inspirados pelo teu Santo Espírito e registraram aquilo que Deus quis se revelar ao homem. Até usamos o exemplo da Constituição dos países, que cada país tem sua Constituição, e essa Constituição, ela que dita a forma que esse país vai ser governado, vai ser legislado. Assim também é a Bíblia Sagrada para a igreja. E falamos também sobre o termo igreja. Muitas pessoas confundem a igreja com as quatro paredes. Mas explicamos aqui na primeira aula que as quatro paredes só têm sentido de igreja se a igreja, que são as pessoas reunidas, os salvos reunidos para cultuar a Deus, estiverem ali naquele lugar, aí sim vai ter o sentido de igreja. Nessa segunda aula, eu quero falar sobre evangelho. Você sabe o que é evangelho? Qual o significado? Vamos ver? O termo evangelho vem da palavra grega evangelion, que significa boa mensagem. Lá em Lucas capítulo 2, nós vamos ver ali o episódio do nascimento de Jesus, onde os anjos apareceram para os pastores e trouxeram o evangelion, ou seja, a boa notícia, a boa nova. Vamos ler? Lucas 2, vamos ler do versículo 8 para a gente entender melhor. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova. Essa palavra boa nova no grego está exatamente o evangelion, de grande alegria, que o será para todo o povo. Versículo 11, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então observe que a boa notícia, o evangelion, que o anjo trouxe para aqueles pastores foi anunciar o nascimento de Jesus, foi anunciar que na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor, havia nascido. Então, basicamente, evangelho significa boa notícia, boas novas. Tá ok? Acho que isso ficou claro para você. Resumindo o termo evangelho, evangelho é falar da salvação somente em Cristo.
Cristo é o Evangelho. Então, se você quer falar do Evangelho para alguém, se você quer dar uma boa notícia para alguém, se você quer dar uma boa nova para alguém, é simplesmente você falar da salvação que é somente em Cristo. Não há outro caminho, não há atalho. Salvação somente em Cristo. Então, Cristo é o nosso Evangelho. Cristo é a nossa boa notícia. Cristo é a nossa boas novas. Vamos prosseguir? Dentro do Evangelho, nós vamos ver, agora falando da Bíblia, que o Antigo Testamento, vamos voltar um pouquinho aqui. O Antigo Testamento, ele era a profecia anunciando já o nascimento de Jesus, ou a vinda do Salvador. Nós vamos ver ali que nós chamamos na teologia de vários textos tipificando Cristo já no Antigo Testamento, Cristo com a sua igreja, Cristo como Salvador, o sacrifício de Cristo. Isso tudo nós vamos entender que simbolizava Cristo, que era um tipo de Cristo, quando nós lemos o Novo Testamento, que na nossa Bíblia começa em Mateus e termina em Apocalipse. E já os 4 evangelhos que nós estamos falando aqui, eles vão tratar exatamente do ministério de Jesus, do nascimento até a crucificação, até a ressurreição de Jesus Cristo. E nós temos aqui 4 livros no Novo Testamento que vai falar, basicamente, eles são, na sua totalidade, eles falam sobre o ministério de Jesus. Vai falar sobre os ensinamentos de Jesus, sobre o que Jesus fez na terra, vai apresentar os milagres de Jesus. E a esses 4 livros que falam da biografia de Jesus, fala do ministério de Jesus, nós chamamos de evangelhos. Ou seja, Mateus, Marcos, Lucas e João. São os 4 evangelhos do Novo Testamento. Então, toda vez que você ouvir falar dos 4 evangelhos no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. Tá ok? Então, vamos lá. Os livros que relatam, a trajetória de Jesus na Terra. Então, você, quando lê Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver que esses 4 livros vão falar sobre a trajetória de Jesus na Terra. Vai falar sobre o ministério terreno de Jesus. Existem algumas particularidades nesses 4 evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas são chamados de sinóticos, devido à semelhança entre os seus relatos históricos, estrutura e conteúdo. Abordam mais os temas biográficos e milagres operados por Jesus. Ou seja, Mateus, Marcos, Lucas, eles são chamados de sinótico por causa da semelhança que eles têm um com os outros. A estrutura literária deles, o propósito deles é apresentar o ministério de Jesus, o ministério terreno, os seus feitos, as suas falas, os seus ensinamentos. Por isso que há essa semelhança. Você vai ler fatos em Mateus que você vai encontrar em Lucas, que você vai encontrar em Marcos. É algo muito semelhante, por isso que eles são chamados de sinóticos, pela forma que esses 3 evangelhos eles se propõem a mostrar Jesus, a ensinar sobre Jesus, os ditos de Jesus. Lembrando que não temos nenhum livro escrito por Jesus. Por isso que o correto seria falar o Evangelho de Jesus escrito por Mateus, o Evangelho de Jesus escrito por Marcos, o Evangelho de Jesus escrito por Lucas, o Evangelho de Jesus escrito por João, porque Jesus mesmo não escreveu nada, tá? Ou melhor, até hoje não tem nenhuma descoberta de registro que Jesus escreveu alguma coisa, tá bom? Então, toda vez que você ouvir falar de os 4 evangelhos, está se referindo a Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas são chamados de sinóticos. Mas, pastor, e João? João não é chamado de sinótico? Não, porque João tem uma particularidade. Vamos entender. O Evangelho de João não é considerado sinótico, pois foca menos na questão biográfica de Jesus e mais em sua natureza divina. Quando a gente lê os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, nós vamos ver o propósito dele mostrando os milagres de Jesus, Jesus mais como o homem Deus, né? Que nós cremos que Jesus ele era verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. E mostra muito essa perspectiva humana de Jesus operando seus milagres, seus ensinamentos.
Agora, o livro de João, o Evangelho de João, nós vamos observar que ele tem um propósito de mostrar o Jesus divino, Jesus Filho de Deus. Nós vamos ler lá em João capítulo 1, versículo 1 ao 3. Isso vai ficar claro. João ele já começa apresentando Jesus de uma forma divina, de uma forma mostrando Jesus como de fato Deus, o Filho de Deus, o enviado do Senhor, mas a sua natureza divina. João capítulo 1, versículos 1 ao 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então você observa que o Evangelho de João tem um propósito de mostrar a divindade de Jesus. Então, por isso que ele não é considerado um sinótico. Lembrando que os sinóticos ele tem o propósito mais de mostrar o ministério terreno de Jesus, a biografia de Jesus, os feitos dele na terra. O Evangelho de João tem um propósito mais de mostrar Jesus como Filho de Deus, como um Jesus divino, e por isso que ele não é chamado de sinótico. Mas também é o Evangelho, porque fala sobre Jesus. Vamos prosseguir. A igreja deve viver sobre as práticas do Antigo ou Novo Testamento? Essa é a pergunta crucial que sempre fazem para mim quando eu estou dando aula em seminário, escola dominical, escola bíblica, enfim, a pergunta. E o Antigo Testamento, pastor? Serve para nós? Não serve? É para ser utilizado? Não é? Já para início de conversa, precisamos deixar claro que quando os escritores da Bíblia se tratavam de escrituras sagradas, de palavra de Deus, eles estavam se referindo ao Antigo Testamento. Então, a princípio, eu não posso descartar o Antigo Testamento como a palavra de Deus ou Deus se revelando ao homem. Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 2. Vamos lá para a gente entender sobre o Antigo Testamento. Hebreus capítulo 1. Você procura a Bíblia aí também, tá? Você tem que estar com a sua Bíblia aí para você testar. Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 2. Diz assim o escritor aos Hebreus: Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O escritor aos Hebreus está dizendo que outrora Deus falou de muitas maneiras aos pais, ou aos antigos, pelos profetas. E o que eles tinham relatados aqui foi exatamente o que os profetas relataram, escreveram. Então nós não podemos descartar o Antigo Testamento. Todavia, precisamos entender que a igreja não está abaixo agora dos preceitos do Antigo Testamento. Nós vivemos agora na Nova Aliança. Então, para ficar claro que, por mais que consideremos o Antigo Testamento como palavra de Deus, a igreja não está sob as práticas da Antiga Aliança. Mas, ainda assim, nós consideramos o Antigo Testamento como a palavra de Deus. Porque foi assim que ele se revelou. O que nós temos hoje como Antigo Testamento, ele se revelou aos pais, através dos profetas, através das Escrituras. Quando Pedro fala que nenhuma profecia é de particular interpretação, ele está falando do Antigo Testamento, ele está falando dos escritos antigos. Então nós temos que considerar também o Antigo Testamento como Bíblia, como a palavra de Deus. Mas ter a maturidade é entender que nós, após a morte e ressurreição de Cristo, não vivemos mais sob os preceitos do Antigo Testamento, e sim sobre a nova aliança agora em Cristo Jesus. Tá? Jesus cumpriu toda a lei, logo em Cristo estamos vivendo a nova aliança. Então isso fica muito claro, vamos ler lá em Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18. Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18. Jesus disse assim, ó: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passe, nenhum ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então Jesus, ele cumpriu a lei. Ele cumpriu a lei nele mesmo. E a partir da sua morte e ressurreição, nós vivemos agora na nova aliança. Por isso que é muito importante os evangelhos, o Novo Testamento, que vai apontar agora como são os preceitos da nova aliança, do Novo Testamento, que não há mais necessidade daqueles rituais do Antigo Testamento para o cumprimento hoje
que a igreja venha cumprir esses rituais, porque Cristo cumpriu toda a lei, Jesus Cristo cumpriu o sacrifício na cruz do Calvário, por isso que hoje não precisamos mais de animais para derramar sangue, não precisamos desses tipos de ofertas, porque Cristo cumpriu tudo na cruz do Calvário. Tá ok? Se você tiver alguma dúvida, pergunta aí, vai anotando e coloca no nosso grupo para que nós possamos estar respondendo posteriormente. Tá ok? Vamos prosseguir. Qual a importância de se ter esse Novo Testamento para a igreja? Exatamente o que nós falamos na primeira aula, que nós temos a Bíblia Sagrada como a nossa regra de fé e prática, como a nossa Constituição, e nela é que nós nos baseamos para seguir no Evangelho de Cristo. Então, a importância do Novo Testamento, dos livros que nós temos aqui, das cartas, das epístolas, é importantíssimo, porque são elas que vão reger o modus operandi da igreja, a forma da igreja operar, a forma da igreja caminhar, como um crente deve proceder debaixo da nova aliança. Por isso que nós somos contra, eu não vou falar nós, vou falar por mim, por isso que eu sou completamente contra igrejas que ainda buscam viver rituais do Antigo Testamento, igrejas que buscam judaizar a igreja no Novo Testamento, trazendo a igreja cristã para uma perspectiva judaica. São líderes religiosos que se vestem de sacerdotes, que têm práticas, colocam a Arca da Aliança dentro da igreja e tocam chofar dentro da igreja, tentando trazer um ritualismo judaico, um ritualismo da religião judaica para dentro do cristianismo, dentro daquilo que nós vivemos hoje, num preceito completamente diferente. E esse foi um dos grandes embates que os apóstolos tiveram quando o cristianismo ele surgiu. A batalha que muitos dos apóstolos, principalmente Paulo, teve foi exatamente com os judaizantes, que Paulo estava trazendo o evangelho de Cristo, enquanto os religiosos judaicos eles estavam querendo manter os preceitos da lei. Cumprimento dos rituais, guarda do sábado, circuncisão, algumas práticas de sacrifício, quando na verdade não havia mais necessidade, não há mais necessidade em nada disso, porque Cristo Jesus cumpriu tudo na cruz do Calvário e nós estamos agora sob a nova aliança. Então, o Novo Testamento ele é importantíssimo para a Igreja do Senhor, porque no Novo Testamento nós trazemos os ensinamentos do Evangelho, o Novo Testamento abre os nossos olhos para como caminhar no Evangelho, agora na nova aliança, após a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Tá ok? Então, já temos aqui basicamente 18 a 20 minutos de aula, não vamos prolongar. Na próxima aula nós vamos nos aprofundar um pouco mais, falar sobre a nossa trajetória no Evangelho, coisas que acontecem no meio evangélico, se é bíblico, se não é. A próxima aula vai estar bastante interessante. E eu convido a você que coloque aí suas sugestões também no nosso grupo de WhatsApp, do que você quer ouvir, do que você quer saber. Pastor, puxa, na próxima aula eu queria falar mais sobre isso, eu vi isso em determinada igreja, é correto, não é correto, é certo, não é? O que a Bíblia mostra sobre isso? Lenço ungido, rosa ungida, campanha de 7 semanas, enterrar alguma coisa no monte, enfim, coloque sua pergunta aí no nosso grupo de WhatsApp ou aí mesmo no nosso canal do YouTube, para que a gente possa estar acrescentando na próxima aula e trazendo também o esclarecimento para você que tem dúvida e para os outros irmãos que estão participando conosco, tá ok? Espero que você tenha gostado dessa aula, que você tenha aproveitado essa aula. Lembrando que são aulas básicas, nós vamos falar aqui o básico aqui para você ir tendo terra nos pés. A gente não vai despejar aqui coisas mais aprofundadamente, porque nós estamos aqui num grupo de discipulados de novos crentes, como Paulo falou. Precisa ser o leite materno até chegar ao ponto de uma comida mais sólida, para que o nome do Senhor seja glorificado, somente Ele ser glorificado, tá ok? Divida esse vídeo com quem você quiser, compartilhe, convide as pessoas para participar do nosso grupo, para que o Senhor possa ser exaltado através das nossas vidas. Fique com essa palavra, que a paz do Eterno esteja com todos. Amém.